Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Vitória e ter um atleta do Palmeiras que pode ser uma excelente opção para meia ofensivo, um segundo atacante. Ele que foi um dos grandes destaques do Novo Horizontino no ano passado, nesse ano no Campeonato Paulista, e aí ele foi para o Palmeiras e não tem jogado. Na minha opinião, assim como já tinha indicado, o Praxedes recentemente para o Vitória, que passou 2 dias, ele foi contratado pelo Atlético Paranaense, então não é um jogador ruim, muito pelo contrário. Esse outro aqui também eu acho que seria sensacional para essa reta final da Série A do Brasileirão. Vamos comentar aqui com vocês. Quero falar também sobre outro atleta do Palmeiras, esse seria mais um volante pelo lado direito, mas principalmente focar no seguinte: eu vi muita gente falando do Vitória que contratou muitos jogadores, principalmente para o setor ofensivo, que às vezes, eu até concordo, se tivesse centralizado esse investimento em um só atleta, em 2, por exemplo, importantes, poderiam ter tido peças melhores do que foi na montagem do elenco para a Série A, e essa é a maior crítica também até do próprio trabalho em cima do Ítalo Rodrigues, que deixou o clube recentemente. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot. Muito obrigado aí por termos passado de 60 mil inscritos aqui na plataforma. Então, a todo mundo aí que se inscreveu, deixa o seu like, acompanha aqui os vídeos. Se inscreve aqui também, até para você não perder os vídeos. Então, quando você está assistindo aqui um conteúdo e você é inscrito no canal, o YouTube vai te recomendar automaticamente os próximos. Se você não é inscrito, o YouTube às vezes não vai te recomendar quando tiver aqui alguma novidade, beleza? Então vamos aqui dar sequência no vídeo e mostrar essas opções aqui para o ataque. Bom, vamos começar falando justamente de centroavante, onde eu vi muita gente comentando até lá no Twitter também, aqui nos vídeos, sobre 2 atletas, mais precisamente o Mastriani e o Daverson, que são situações diferentes. Eu entendo também a diretoria falar, não foi possível trazer um jogador desse nível porque o Vitória iria brigar para não cair e o Atlético Paranaense iria brigar por títulos, o Atlético Mineiro também. Faz sentido, Então não vou questionar assim esse ponto, porque é verdade, dependendo da proposta, do Vitória ou do Atlético Mineiro. É difícil, realmente competir, mesmo que seja os mesmos valores, tanto para o clube quanto também de salário. O Mastriani tem vivido uma fase um pouco melhor recentemente, mas é um exemplo claro disso, de um jogador que, na minha opinião, para um clube que acabou de subir para a Série A, não tinha ainda um centroavante, pagar o que o Atlético pagou, 9, 10 milhões de reais, é de graça para um atleta que vai te entregar pelo menos 10 gols numa Série A. Nesse ano, reserva do Atlético Paranaense, ele já tem na temporada 15 gols em 32 jogos, na primeira divisão, em 12 jogos, 4 gols, a maioria entrando no segundo tempo, Então tem tido um desempenho bem interessante até aqui. Vale lembrar também que ele já tinha feito 6 gols em 2 jogos no América Mineiro em 2024, antes de ir para o Atlético Paranaense. Então é aquela coisa, Às vezes compensaria muito mais para o Vitória ter centralizado esse investimento em um só atleta, vamos colocar assim, um jogador para pagar ali 8, 9, 10 milhões e ser esse camisa 9, dependendo até um atleta mais experiente, ao invés do Alejandro super jovem, você contrata ali um jogador de 33, 34 anos, nem acho que seja ruim não o Alejandro, tá? Se fosse ainda do Vitória em definitivo, excelente. Os números dele mesmo, 9 gols e 7 assistências, 3 gols e 4 passes na Série A, mas não tem aquele culhão todo, aquela personalidade que seria, por exemplo, de um jogador mais experiente, o Mastriani, por exemplo, ou vários outros aqui que eu já trouxe, no canal, de jogadores mais experientes. Acho que esse aí foi um ponto a ser levado em consideração. O Daverson mesmo eu vi um pessoal falando, mas igual eu falei, o Cuiabá, se fosse no início do ano, não iria liberar o jogador sair do Cuiabá para ir para o Vitória, brigar para não cair, também. Então seria o mesmo objetivo, ia ser liberar por um rival, por exemplo. Acho que não faria sentido. Foi comprado aí por um valor baixo, Foi ali uma compensação de um pouco mais de 4 milhões e meio de reais. Teve outro aqui também que eu já falei várias vezes, que é o Francisco aqui, que foi para o São Lourenço. Valores ainda não foram divulgados, mas fala que é entre 8 e 7 milhões de reais, que é um jogador que tinha na última temporada, nessa atual temporada, 11 gols em 16 partidas pelo Barcelona do Equador. Ano passado, 14 gols em 35 jogos. Ele tinha números melhores do que o Mastriani tinha no Barcelona antes de ir para o América, Então, olha aqui, o Mastriani foi vendido por 7 milhões do Barcelona para o América. Ele tinha 10 gols em 27 jogos. O Francisco aqui tinha 11 gols em 16 partidas, idades parecidas, Os dois hoje têm 31 anos de idade. Enfim, foi para o São Lourenço. Acho que poderia ser um baita nome para qualquer clube aqui no Brasil. Tudo bem, Ele poderia vir para o Brasil, para o São Lourenço, do seu país, dependendo até o time que ele torce, não sei, mas com certeza na Série A, no Brasileirão, poderia ter tido um salário maior, do ponto de vista financeiro.
Enfim, acho que acabou faltando assim uma contratação de mais peso, principalmente para o ataque. Não acho que foi uma montagem muito interessante, né? Desde o início eu já falava isso, eu via que faltava uma referência, um camisa 9. Eu acho que das opções que trouxe, o Luiz Adriano, o próprio Alejandro, que eu gosto, acho que o Alejandro poderia jogar com outro centroavante. Acho que até se o Léo Gamalho estivesse numa fase boa de artilheiro, dependendo até o Léo Gamalho poderia ter sido melhor do que essas opções que foram contratados. Você concorda comigo? Discorda? Como que você vê também, né, a montagem do elenco para esse ano e para centroavante, se você ainda vê essa necessidade de chegada de mais um atleta. Vou deixar aqui para vocês também, aqui na Esportiva VIP, nossa patrocinadora do vídeo de hoje, desse próximo compromisso do Vitória, que vai ser em casa contra o Cruzeiro, né? Então, se o Vitória vencer, R$10 pagando 32 a cada real apostado. Já finalizei aqui minha aposta, bem simples, né? Mostrando aqui para vocês que você pode começar a apostar com valores mais baixos. O que eu mais gosto aqui na Esportiva é justamente isso. Já tem a cotação disponível para o próximo jogo, que é contra o São Paulo, lá no dia 25. Já está disponível para você começar a apostar a partir de R$1. Vitória do Vitória fora, meu Deus, R$7 a cada real apostado, R$1 para voltar 7. Eu me dei bem, né, naquela aposta que ia vencer o Palmeiras, acabou dando muito certo. E também a sequência, né, de outras partidas aqui do Brasileirão. Para você começar bem simples, o link da Esportiva vai estar aqui embaixo, pode começar a apostar a partir de R$1. 100% de bônus no seu primeiro depósito. Tem Série A, Série B, Série C, sempre com boas cotações. A logo, né, dos times aparecendo aqui, ó, que é muito tranquilo também para você encontrar as partidas. Sul-Americana, Cruzeiro e Boca Juniors nesse meio de semana. Tem também, né, vários compromissos que vão ter da Libertadores. Para você começar, o link está aqui embaixo. Então, quem que é esse jogador, Gustavo, que é uma ótima opção para a equipe do Vitória? É justamente ele que é o Rômulo, jogador do Palmeiras. Você conhece ele? Eu confesso que eu não sabia que ele tinha ido para o Palmeiras, tá? Eu lembro dele apenas na Série B do ano passado pelo Novo Horizontino, que o Novo Horizontino quase subiu, né? Vem tendo boas campanhas nos últimos anos. E aí, então, ele tem, né, jogado pela equipe desde de 2019, quando foi contratado, e boas atuações pelo Novo Horizontino, vindo dessa equipe aqui, né, do Matonense, já tinha ouvido falar, e aí ele foi então para o Novo Horizontino. Na temporada passada foi o melhor desempenho dele, não é à toa que entrou em campo 51 jogos, 11 gols e 9 assistências, e aí nesse ano no Campeonato Paulista, 13 partidas, 3 gols e 2 passes, ou seja, demonstrou tudo, né, para uma equipe que queria contratá-lo, que é o seguinte, foi muito bem numa temporada inteira no Novo Horizontino, Série A, Série B, Campeonato Paulista, e aí mais um ano nesse ano que foi uma ótima campanha no Paulistão e foi comprado pelo Palmeiras, né? No Palmeiras então foi comprado com um valor próximo de 3, 4 milhões, dá pra ver aqui também que os gols, né, com a equipe do Novo Horizontino contra o São Paulo, empate em 1-1 lá no Morumbi, também marcou gol contra o Santos na Vila Belmiro, vitória por 2-1, um gol e uma assistência também contra o Corinthians, assistência aqui também contra o Botafogo de São Paulo, enfim, teve um bom desempenho e foi comprado pelo Palmeiras, onde não tem sido aproveitado com Abel Ferreira, 8 partidas então no Palmeiras e uma assistência, foi comprado então aqui, né, 1 milhão e 100 mil euros, dá uns 5 milhões e 700 hoje, né, na cotação atual. Pelo Palmeiras, só 5 partidas no Brasileirão, 109 minutos, 2 jogos na Libertadores, 27 minutos e 7 minutos na Copa do Brasil pelo Palmeiras, onde deu uma assistência. O último compromisso foi no dia 11 de agosto, ou seja, até entrou nesse empate em 1-1 contra a equipe do Flamengo, 14 minutos, né? Mas já era um time bem reserva do Palmeiras, que tem um Botafogo no meio de semana, enfrentou o Flamengo recentemente, então já era um time bem cansado. E vale lembrar, o último jogo dele então tinha sido no dia 2 de junho, há quase 3 meses, que foi titular contra o Criciúma e não tinha jogado mais até essa partida contra o Flamengo. Tem no Brasileirão só 5 jogos, ou seja, pode jogar por outra equipe na Série A no futebol brasileiro, pode atuar por 2 setores diferentes, vou deixar aqui para vocês a Série B do ano passado, que seria pelo lado esquerdo, ponta esquerda, ou um meia, um falso 9, o que pode ser uma alternativa muito interessante. O Rômulo e o Alejandro, por exemplo, jogando nessa função, é jovem, tudo bem, não acho que daria para comprá-lo, pagar 10 milhões para o Palmeiras, 7, não sei, acho que o Vitória não teria essa condição no meio da temporada, mas vejo com bons olhos, acho que agregaria bastante e quero que você deixe aqui embaixo. Você vê como uma boa alternativa, você discorda, pode deixar aqui que eu estou curioso para saber. Jogador então de apenas 22 anos, o Rômulo aí do Palmeiras, você lembra dele? Ou se você lembra, né, no Novo Horizontino, onde realmente teve números interessantíssimos na temporada 22, 23 e 2024. E tem uma opção aqui também que eu vou deixar, que é o Fabinho, que é um jogador que é muito promissor no Palmeiras. Ano passado ele chegou a fazer 40 jogos
pelo clube, e é uma situação muito parecida, porque ele jogou nesse clássico contra o Flamengo, né, empate em 1-1, mas ele não entrava em campo há muito tempo, desde o duelo contra o Atlético Goianiense, já tinha 2 meses, né, e como titular tinha mais de 4 meses. Então é uma situação parecida, acho que por empréstimo ele poderia ser uma boa. O meio campo também do Vitória, mais um setor que foi muito parecido com o ataque, né, apesar das diversas contratações, pouquíssimos deram certo, assim, nossa, tá voando, não tá, sabe? O Giamota, o Leonaldi, aí era o Caio Vinícius, caiu muito de rendimento, assim como o William Oliveira. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Esportiva, para você começar a postar a partir de R$1, e outras sugestões também de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal, que está aparecendo aqui na tela. Valeu, galera!